Olá, tô eu aqui de volta agora para falar sobre um casal que está dando bastante polêmica, Ingrid e Leandro. E vocês vão entender um pouquinho por quê. Mas antes de começar, eu gostaria muito que vocês curtissem esse vídeo. Antes de qualquer coisa, gente, já curte aí o vídeo. Se entrou pelo Instagram, se conecta no YouTube para vocês conseguirem curtir, compartilhar. Inclusive, eu vou pedir para que vocês comentem se vocês não concordarem com o que eu estou falando aqui. Se tiverem coisas para acrescentar, podem acrescentar. Todo comentário vai ser muito bem-vindo, tá? Eu não sou a dona da verdade, eu vim aqui mesmo para fazer uma avaliação comportamental desses casais e dar a minha opinião em relação a padrão de comportamento, de escolha, relacionamento, que é algo tão complexo e eu sei que tem muita gente que tem dúvida, que gostaria de entender um pouquinho melhor sobre os padrões de escolha, por que escolhem às vezes tão mal, enfim, tá bom? Vamos começar falando sobre a Ingrid, uma mulher muito forte, uma mulher que batalhou muito para chegar onde ela chegou, uma mulher que vem de uma família de mulheres fortes, uma família até unida, que eu achei muito bacana, a força, né, que essa família tem de união, de estarem ali sempre um ajudando o outro. Ela que já tem filhas crescidas e parece que já tem a sua independência profissional, uma mulher que você olha, você já enxerga nela realmente força e beleza. Ela é muito bonita, né? Então, a Ingrid, ela me chamou muita atenção, porque ela mesma já tinha falado do padrão de escolha dela, que ela já tinha vindo de relacionamentos ruins, que ela tinha como referência o relacionamento dos pais, que não foi um bom relacionamento, que ela viu ali a mãe ser abusada psicologicamente e fisicamente. E aí eu quero falar sobre isso com vocês. Porque a nossa referência de relacionamento diz muito sobre as nossas escolhas, sobre o que a gente acaba atraindo para si. Porque aquela zona é a zona normal. Aquela é a zona de conforto para o teu organismo. Quando você está acostumada a ver aquele tipo de situação, por mais sofrida que seja, é uma situação que você acaba aprendendo a lidar. E por isso que as escolhas elas não são tão bacanas se você não tratar isso psicologicamente, se você não buscar quebrar esse padrão de escolha, quebrar esse ciclo, provavelmente a sua escolha vai ser muito próxima do que eram as escolhas da referência que você tem, que pode ser dos seus cuidadores, pode ser de alguém muito próximo, e que por isso a importância da gente tratar e se autoconhecer cada vez mais para a gente entender por que a gente faz determinadas escolhas. E foi o caso dela. Quando apareceu o Leandro, eu fiquei muito na dúvida de quem era o Leandro. Ele não parecia ser uma pessoa 100% sincera, sabe aquela pessoa que você olha, não entende, que é uma incógnita, que você não consegue entender o que a pessoa quer de verdade? O que ele me passou foi assim, a sensação que eu tive foi de que ele é um homem fraco, que não sabe muito bem o que quer, confuso, de repente, né, veio aí também de um histórico complicado, e você via que assim não não era muito compatível com a Ingrid. Isso no meu ponto de vista. A própria Ingrid foi percebendo isso com o tempo, mas ainda assim resolveu arriscar. No meio do programa, eles tiveram um probleminha na parte sexual e ela foi muito discreta em não dizer qual seria o problema. A gente só descobriu isso no final, no reencontro. Mas, a princípio, parece que ele tem uma disfunção sexual de cunho psicológico e ele não estava conseguindo ter relações sexuais com ela, tá? E ela foi uma pessoa muito querida, ela foi uma pessoa muito companheira, ela apoiou, levou ele para ter algum tipo de tratamento, tentou algumas possibilidades e teve muita paciência. O que estava deixando ela sem paciência eram outras questões, porque ela percebeu que ela precisava assim de um homem também provedor,
que pudesse chegar junto no momento que ela não tivesse em boas condições. Ela que tem um trabalho que é um trabalho sazonal, que às vezes ela tem dinheiro, às vezes ela pode não ter. Então, ela estava um pouco com medo, com receio dessa instabilidade e não sentiu essa segurança vindo da parte dele. E ela, com todas as tentativas, levou o Leandro para a vida dela, para a família dela. A gente percebeu que o Leandro me parece ser uma pessoa ainda um tanto descomprometida, às vezes até imaturo. Eu acho que imaturidade a gente pode falar. A gente conhecendo a família dele, quando a gente viu ali quem era a família dele, me pareceu que ele foi um rapaz super protegido, talvez pela mãe, até pelas irmãs. Você via que elas pareciam ali que estavam várias leoas, né, tentando atacar a vítima, que era a Ingrid. Então eu senti que a Ingrid não foi muito bem recebida naquele momento, mas deu para perceber aí de repente uma super proteção por parte dessa mãe. Ou de repente até de tentar entender o que estava acontecendo, do Leandro não ter um histórico muito bacana. A própria mãe, as irmãs falaram que o Leandro era uma pessoa mais irresponsável quando era mais jovem, que ele gostava de sair, de ficar com várias mulheres, enfim. Acabou mostrando ali um histórico não muito bacana, mas que ele estava muito mais maduro, que ele estava mais. Parecia, né, ter uma certa independência, mas não foi muito bem o que a gente viu. Ele tinha acabado de sair de um relacionamento, de um casamento, há 4 meses antes de entrar no programa. Então, já por aí, a gente tem que ficar sempre em alerta. Lembra do que eu falei no vídeo passado? A gente tem que levantar a bandeirinha vermelha, porque quando a gente conhece o histórico da outra pessoa, a gente tem que entender se aquele relacionamento, como foi aquele relacionamento, se ele foi uma pessoa bacana dentro daquela relação, com tão pouco tempo de separado, já está pronto para casar de novo, já está pronto para estabelecer ali uma família, uma construção de família. E eu acho que ela também teve esse receio, mas ainda assim ela agiu na emoção, foi com o coração e o padrão ruim de escolha dela, ela foi até o fim. Eles disseram sim um para o outro. A cerimônia foi lindíssima, foi super emocionante e eles foram viver a vida deles no pós-casamento. E foi isso que mais me chamou a atenção, tá? Porque a gente vai falar aqui de um assunto muito sério, que é o abuso ou estupro marital. O que é isso, tá? O que significa isso? Quando uma mulher, até mesmo dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, ela diz não, quando ela não está afim de ter relações sexuais, tudo que vier depois desse não é considerado estupro ou abuso. Então, só para a gente ter o que é, né, hoje em dia, o que é considerado estupro, o que é considerado abuso. E pelo que ela relatou no dia do reencontro, parece que ele não procurou ajuda profissional, resolveu que queria estabelecer essa resolução da disfunção erétil que ele estava tendo sozinho, sem ajuda profissional. Segundo ele, foi sim buscar uma ajuda profissional, mas já no finalzinho ali da relação deles, quando já estava realmente falida. Mas ela deu a entender que eles foram morar na casa dela, que ela já tinha tudo, ela já tinha toda a mobília da casa, ela já tinha construído aquela casa. Ele colaborou muito pouco para aquela casa, para a construção do que ela já havia começado. E aí parece que durante o casamento deles, da convivência, ele passou, toda vez que ela dormia, ele ficava tentando, de alguma forma, abusando e tentando ter relações sexuais com ela, mas sempre depois que ela dormia. Muitas vezes ela disse que acordava, dizia que não queria, que estava com sono, que estava cansada, e ele continuava. Pelo que eu entendi, ele continuava pela noite toda.
porque disse que ia até 6, 7 horas da manhã. E aí, quando isso começou a acontecer, ela foi criando ali uma certa ansiedade. Chegou até a ter uma crise de pânico, porque toda vez que ela dormia, ele começava a abusar e a estuprar ela. Isso tudo são relatos da Ingrid. A gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente faz determinadas acusações. Eu sou a pessoa de fora que estou vendo apenas o que é passado pela Netflix, pelo programa, pela própria Ingrid, que eu fiz questão de ouvir o relato dela. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer qualquer tipo de acusação. Então, segundo o relato da Ingrid, isso foi acontecendo por mais de uma semana e causou nela um trauma, tanto que ela não conseguia mais encostar nele, ela começou a ficar com nojo dele, ela não queria mais dormir na mesma cama que ele, porque toda vez que ela dormia, ele começava com esses atos, tentando, segundo ele, era para tentar resolver sozinho, já que o sexo era uma coisa importante ali para o casal e que não estava acontecendo por conta dessa disfunção dele, que segundo ele é psicológica. Então, o que a gente tem que ficar muito atento aqui, tá? Talvez ele não tivesse a intenção, né, maligna de fazer o que ele fez, mas a gente precisa entender e tem que ficar muito claro que não é não. Que quando alguém coloca esse limite precisa ser respeitado acima de tudo. Então é mais uma coisa que a gente tem que pensar, sendo importante falar aqui. E outra coisa é que isso acontece mais do que a gente imagina, nos casamentos, nos namoros, nos relacionamentos em geral. Não é porque você se relaciona com alguém que você tem aquela pessoa como propriedade sua. Você não tem direito de fazer nada que a pessoa não queira. Então, mesmo estando dentro de um relacionamento, sim, pode haver abuso, pode haver estupro e precisa ser denunciado, tá? Então, é algo que é importante de ser dito, é algo que vem acontecendo com muita frequência e agora que as pessoas estão tomando conhecimento, tem vindo mais à tona os casos de denúncia. Por quê? Isso lá atrás, culturalmente falando, o homem ele tinha a mulher como direito dele, como propriedade dele. Então, isso ocorria mais do que a gente imagina. Só que não existia essa história de que isso seria um abuso ou um estupro. Hoje sim a gente tem essa consciência. Então, se isso está acontecendo com você, se você por acaso se sente na obrigação de ter relações sexuais porque existe uma insistência e você não quer, você não está afim, sente para conversar com seu parceiro. Porque se você não quer, por algum motivo, que vocês possam, de repente, juntos, né, conseguir melhorar, conseguir desenvolver, é muito melhor do que acontecer como aconteceu, por exemplo, com a Ingrid, que ela não teve nem chance de se defender. Ela dizia não e ele continuava, tá? Quando a pessoa está dormindo, tem que ter muito cuidado, porque ela está ali inconsciente. Ela não está num estado de consciência e de racionalidade. Então, se você sentir que está sendo recíproco, ok. Se não está sendo recíproco, pare imediatamente, tá? Você que é homem ou mulher, não importa. Eu acho que isso serve para os dois. Então, só para a gente ficar aqui, ficar o alerta, ficar o ensinamento, entender que as coisas estão rolando já na justiça, a gente não pode afirmar nada, mas isso é algo que é muito grave, tá? Eu desejo muito que a Ingrid seja feliz, que ela trabalhe essas questões em terapia para que ela consiga escolher melhor o próximo parceiro dela. Desejo também que o Leandro entenda que o que ele fez sim é um crime e que ele precisa, se ele fez, obviamente, desculpa, e que ele consiga também se trabalhar o psicológico, para que também consiga adquirir aí responsabilidade, maturidade para ter um bom relacionamento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo.